Boa tarde, comandantes, ou bom dia ou boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo para abordar um assunto de um pouco assim, um pouco difícil. Eu vou abordar de uma forma bem simples para colocar uma nova visão para a gente visualizar o espaço aéreo disponível no Brasil. Nesse vídeo é no Brasil, mas tem no mundo inteiro. E analisando sobre esses aspectos inferior e superior, já dizendo que o mais focado ao VFR. Antes disso, eu vou colocar um fato que, assim, na história da aviação foi construído inicialmente. Quem nasceu primeiro foi o espaço aéreo ou foi as aeronaves? Lógico, o espaço aéreo já existia, mas a nomenclatura, a classificação, a configuração, a simbologia do espaço veio posterior, com o advento da criação de novas aeronaves. Então, tudo está ligado. O espaço aéreo ele tem uma ligação muito grande com o desempenho e tem uma ligação muito grande com a potência e o formato, enfim, o contexto de uma aeronave. Quanto melhor a aeronave, quanto mais ela puder subir, quanto mais ela tiver velocidade, mais força, ela consegue alcançar alturas maiores. Haja vista também considerar os tipos de motores. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, mesmo porque também são muitas informações e às vezes eu posso esquecer alguma. Mas vamos aqui analisar o seguinte fato. Quando uma aeronave ela tem uma capacidade de sustentação, ela tem um motor com uma potência maior, ela consegue alcançar espaços ou alturas maiores e consegue ter um desempenho, uma velocidade maior. Qual o objetivo de uma aeronave? O objetivo de uma aeronave é alcançar um maior espaço em menor tempo, correto? Então, nós vemos que o principal fato nesse sentido, que o espaço aéreo, limitar o espaço, a nomenclatura, a meu ver, tá? Toda a simbologia da ANAC ou de qualquer outra carta aeronáutica, termos essa configuração, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, essa simbologia, todos esses traçados, foi construído em função do aparecimento das aeronaves. Inicialmente o 14 bis não se falava, quando tinha o 14 bis que foi lançado, não se falava em espaço aéreo, óbvio. Toda essa nomenclatura, todas essas símbolos, esses desenhos apareceu posteriormente. Então, veja, uma aeronave com uma capacidade menor, ela só consegue andar em espaços menores. Uma aeronave a hélice, ela consegue somente ficar mais na parte de baixo. De uma forma geral, eu estou dizendo, tá? Não entrando em muitos detalhes técnicos. E uma aeronave de maior capacidade, ela consegue atingir um maior espaço, uma maior altura, por exemplo, um maior desempenho, um menor tempo. São vários fatores técnicos que colaboram para que uma aeronave tenha melhor desempenho. Então aqui nós de início vemos aqui, nós temos aqui no Wikipedia o desempenho de um Airbus. Tem vários detalhes. O que eu vou atentar é a velocidade, o teto máximo dela aqui, ó, teto máximo 43.100 pés, certo? Você vê que ela consegue alcançar uma altura bem superior. Haja vista os tipos
de motores que ela se utiliza. As aeronaves menores, aqui está o Cessna, ela já consegue alcançar uma altura, teto máximo aqui, onde está? Decolagem, potência, teto máximo 13.500 pés. Então, maior potência, maior desempenho, maior área de asa vai fazer com que a aeronave alcance maiores alturas e maior desempenho. Muito bem, nesse fato, o que acontece? Foi aparecendo com o tempo a necessidade de se regulamentar ou de se estabelecer uma configuração para todo o espaço aéreo para que caiba todas as aeronaves. Por quê? Também digo que com o tempo, veja, nessa situação, nós estamos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Olha a confluência, olha o número de aerovias, o número de áreas terminais, de aeródromos que tem. Então, o que acontece? A aeronave, o espaço aéreo, ele começou a ser dividido, ele começou a ser otimizado para que todas pudessem alcançar, para que houvesse uma organização no espaço e não houvesse acidente. Que, aliás, a aviação brasileira, no meu entendimento, é assim, eu acho, ela tem uma eficiência muito grande nesse sentido, um zelo muito grande nessa capacidade de organização. Muito bem, então o que aconteceu? Como nós falamos, com o advento da propagação, do crescimento das aeronaves no passar do tempo, houve-se o quê? Começaram-se a ver a divisão do espaço aéreo inferior e superior. Em espaço aéreo superior, 24.500 pés. Podemos aqui ver nesse desenho 24.500 pés. Deixa eu só me situar aqui. Olha, 24.500 pés. Na verdade, eu fiz esse desenho. Aqui eu coloquei o 24.500. Então, 24.500. Daqui para cima é o espaço superior. Então, o que eu fiz? Nesse desenho, eu estipulei uma visão que aqui, nesse espaço aqui, seria o 24.500 pés. E aqui seria o teto do voo VFR, tá? 14.500 pés. Então, se o teto da aeronave regulamentado, se o teto da aeronave de voo VFR foi regulamentado a 14.500 pés, o que acontece? Vamos aqui. Voos VFRs não podem passar dessa altura, certo? Os voos VRFs têm que se manter dessa altitude, certo? Muito bem. Então o que acontece? 24.500 está essa altura e aqui 14.500. Essa área que eu coloquei aqui é uma área possível de aeródromo, certo? Que nós também vamos entrar em detalhes. Quer dizer, eu vou tentar explicar de uma forma diferente do meu entendimento, para que a gente tenha uma visão espacial sobre tudo isso. Então o que acontece? Aqui em cima, passou da parte de cima 24.500, não pode ter o voo VFR. Voo VFR, acredito que é de conhecimento, são fatores predominantes de pilotos e aeronaves que se utilizam da parte visual. O comandante, basicamente, 70%, ele observa a parte do visual através da observação. São pontos de referência, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. E o voo já ILS, o voo IFR, é um voo que ele é quase totalmente automatizado. Ele é um voo por instrumentos. Inclusive a própria sigla assim o diz. Então, nessa parte de cima é uma parte mais especial, porque
é uma parte onde os voos mais potentes, as aeronaves que precisam fazer um percurso maior, se utilizam. Ah, então quer dizer que essa parte de baixo não pode? Não pode. Todas as aeronaves, elas podem, dentro da legislação de uma forma geral, fazer a rota que elas quiserem. É óbvio que nós não vamos colocar aqui a 2, 3 mil pés uma aeronave do tipo Airbus, que tem uma velocidade de 1.050 km por hora, passando nessa altura aqui, de 1.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés, 3.000 pés. Mesmo porque a estrutura dela também não comporta esse tipo de altura. Então, a ligação da capacidade de uma aeronave para se fazer um voo mais alta, está ligado, como eu disse, na eficiência de estar no menor tempo em uma distância maior, certo? Outro fator eu falo assim, bom, o voo VFR, ele pode se utilizar de instrumentos de IFF, IFR, lógico que pode, com certeza. Ele pode se utilizar dos equipamentos que estão na aeronave e que pertencem ao ILS, ao IFR. Sim, pode, mas veja, se eu pegar um piloto automático, ele vai me dar a direção e altura. Eu posso estar voando num voo VFR já com usando o piloto automático. Porém, se eu quiser entrar numa Seara, ou se eu quiser entrar num voo IFR propriamente dito, uma aeronave de uma potência muito grande e que basicamente precisam de mais instrumentos para ser operada, para ser conduzida, é lógico que aí eu preciso de um espaço mais adequado, uma forma mais adequada de se pilotar uma aeronave. Nessa parte superior, foi escolhido aqui a divisão delas, dos espaços. Quanto menor potência, menor a capacidade da aeronave. Então eu posso me utilizar também dos instrumentos usados para IFR, conduzir VFR ou pilotar VFR. Podemos utilizar, por exemplo, dos fixos, dos compulsórios que a gente fala, ou os VORs, podemos. Enfim, pontos que nós vamos usar do nosso mapa, mas somente para a condução da aeronave. Porém, a responsabilidade da condução da aeronave é por conta do piloto. O piloto, ele conduz visualmente. Como eu digo, são muitas regras que envolvem o VFR, o IFR. Não dá para explanar todos de uma vez só. Mas enfim, eu quero despertar, esse seria o meu interesse, despertar sobre uma forma de visão do espaço aéreo, certo? Aqui nós temos a divisão do espaço aéreo VFR, A, B, C, D, F, G. De uma forma bem simples, que eu vou dizer, não se utilizando de muitos fatores técnicos, que quanto melhor o espaço aqui, vamos supor de classe A. Classe A já está falando, tudo que é classe A é melhor. Já está falando que VFR não pode, só pode IFR. Aqui só pode VFR. Quanto mais vai abaixando a classe, vai se diminuindo a exigência dos comandos da aeronave, vai se diminuindo as exigências. Por quê? Porque também acontece que, eu acho que eu não coloquei o mapa do Brasil aqui, mas como eu estava dizendo, numa região em que se tem muito tráfego aéreo hoje na modernidade, nessa região, é lógico que aqui a gente vai ter que ter uma região toda controlada. Veja essa parte escura, as partes escuras, um pouco mais escuras, elas são regiões controladas, terminais, a área de aeródromo, ATZ, a APP. Eu até peguei aqui, que às vezes a gente acaba esquecendo da numeração. Onde está? Aqui, ó. Então,
Nessa configuração se teve a necessidade de criar áreas para que tenha a coordenação das aeronaves. Como eu disse, na minha opinião, o Brasil tem um sistema de coordenação, de comando, de separação de aeronaves que é de uma suma delicadeza. Então, começaram-se a criar as áreas de torre, onde aqui a torre é que comanda, áreas de aeródromo, as áreas de aproximação APP, com cada um com seus centros de comando, e as ACCs, que coordenam as aerovias superior. Então, como nós falamos, aumentou-se a altura, está ligada diretamente à capacidade de uma aeronave. Muito bem, o Cessna consegue atingir 13.500 pés, que eu vi, onde que nós vimos aqui? O Airbus Cessna. Teto máximo 13.500, sendo que nós vimos que o voo VFR, ele dá 14.500. Então ele quase chega numa divisão. O Cessna é um equipamento ruim de forma alguma, aeronave muito tradicional e que tem uma grande capacidade, uma grande aceitação mundial. Então, nessas áreas de controle, passou-se a coordenar o acesso, o pouso e a decolagem por motivos de segurança. Então, nós vemos que, por exemplo, também já um detalhe que eu tinha esquecido, que são vários, é que em uma área de voo VFR, vamos utilizar alturas ou altitudes de 500 em 500. Já de IFR é de 1.000 em 1.000. Não pretendo esgotar todo o entendimento sobre IFR, VFR e IFR, pois também requer bastante treinamento e é possível que eu acabe não lembrando de tudo. Então, o que eu coloquei aqui? Nós temos a área aqui, ó, nesse trecho aqui, eu atentei para uma área terminal, para um aeroporto de Vitória. Eu peguei o aeroporto de Vitória porque ele é um aeroporto um pouco mais fácil de se entender visualmente a forma do voo, da forma do espaço aéreo que eu quero dizer. Então o que acontece? Nós temos aqui, olha, CTR, que é a área interna, TMA, que é a área externa. Olha aqui o aeroporto, todas as altitudes das áreas CTR, das áreas terminais, das áreas APPs estão descritas nas cartas aéreas. Todas as cartas aéreas, de uma forma muito assim, está clara, mas precisa se ter o costume de ler uma carta aérea e se pegar a prática sobre a leitura das cartas, para que a gente venha se familiarizar com o que diz cada coisa. Então aqui eu peguei o aeródromo de Vitória, olha, a CTR, a CTA e a TMA, área de terminal, certo? Tem toda uma legislação própria das áreas de terminais e tem uma CTR de Recife e a CTR aqui de Vitória, perdão, que se refere à Vitória, certo? Enfim, esses dados todos, a gente aprendendo a conectá-los, ou vamos dizer, de uma forma, fazer uma visão espacial sobre tudo, requer bastante treino. Veja, as CTRs, APPs, o centro de controle, ACC, e as UTAs, terminais. Então, qual que é a ideia que eu quero passar? A ideia que eu quero passar é que, por exemplo, nesta área aqui, nós vamos pegar a área CTR, que é a área do aeródromo ou aeroporto, e vamos fazer o seguinte, vamos usar essa ferramenta para nós termos uma visão do que é isso aqui. Veja, aqui está um círculo, supostamente a área de Vitória. Então, o espaço aéreo desse aeródromo corresponde, por exemplo, a essa altura, que está descrita em carta. Tem uma regulamentação toda, tem uma legislação toda e a simbologia está toda
nas cartas e além das normas da ANAC. Muito bem, nesse centro aqui, vamos dizer uma forma assim bem simples, nós temos outra área, que seria a área de baixo aqui, ó, a CTR, a TMA, por exemplo, que ela já viria na parte superior. Vamos lá. Qual que é o aspecto que eu quero passar? Veja, tridimensionalmente falando, essa parte de baixo subiria até aqui. Essa, de uma forma geral, essa TMA ela pode também abranger uma outra parte toda. Uma outra parte toda que eu digo, ela pode ser mais para cá, mais para lá. Cada desenho varia, não é um desenho geométrico, é uma região, certo? Então aqui está a parte da área terminal. É lógico, eu como digo, eu não me atentei aos fatos, a simbologia de uma forma muito específica. Eu estou só explanando de uma forma geral o espaço aéreo visto de uma outra visão. Olha só, provavelmente também essa área terminal viria até aqui embaixo também. Essas distâncias de altura, distância, largura estão expostas no desenho através de tracejados ou de linhas contínuas. E as distâncias estão nos seus devidos quadrados aqui, nessas cartas aéreas. Vamos lá. Aqui nas cartas aéreas. Veja aqui, ó, espaço D, de categoria D. Aqui está todo aqui, ó, o nível de voo 0,45. Toda a simbologia, ela está colocada nesse desenho. A linha reta significa área terminal, área de controle de torre, certo? Então essa foi uma ideia que eu quis passar. Aqui em cima poderemos ter aqui, como nós vimos nessa classificação aqui. Aqui. Vamos supor que nesta área, vamos lá, que são muitos desenhos. Aqui nós temos aqui a área de torre, ou a área no qual a torre que controla, chamada ATZ, a APP e centro de controle, e a terminais, que são as UTAs, aerovias. Então poderíamos aqui também a ATZ, CTR e a UTA, certo? Às vezes me desculpe se eu acabo trocando um pouco os nomes, mas enfim, às vezes a gente acaba com muita informação se confundindo. Então poderemos ter aqui em cima uma outra visão da outra área, onde viria a UTM, que seria assim. Vamos aqui. Olha lá, vamos subir. E aqui nós teríamos a outra área. Muito bem. De forma bem simples, mostramos o espaço como um todo, certo? O espaço que compreende essas áreas. Vamos tentar tirar isso aqui, pronto. Olha só a divisão do espaço aéreo. De uma forma, como eu digo, muito simples e muito simples e muito objetiva. Essa área pode se estender até mais embaixo. Então viríamos aqui a comparação ou o estudo, para nós termos essa visão aqui, seria semelhante a esta visão aqui, certo? Aqui nós temos essa visão também tridimensional, um desenho muito bacana, e ao mesmo tempo viríamos aqui essa divisão do espaço aéreo dentro de um aeródromo especificamente. Retornando a essa parte, vemos
aqui a divisão do espaço aéreo de uma forma bem simples. Como eu digo, tá? Não tem profissionalismo, mesmo que eu também não sou especialista em desenho, mas podemos aqui observar espaço aéreo superior, espaço aéreo, aqui a divisão aqui na verdade aqui embaixo é a divisão, perdão, espaço aéreo superior e a divisão do espaço de VFR, 14.500 pés. Então nesta área aqui embaixo, inclusive motores a pistão conseguem maior densidade do ar para se movimentarem. Nessa parte de cima, no espaço aéreo superior, as aeronaves com motor a combustão, a explosão, enfim, a turbofan, os motores mais potentes, já dispõem da própria movimentação do ar também. Eu coloquei também essa carta aqui de Vitória, por ser um aeródromo um pouco simples. E o que eu queria mostrar dentro desse aspecto, uma forma bem simples, de analisarmos a altura do espaço, tá vendo o espaço especificamente. Eu vou pegar o aeródromo aqui de Guarulhos e mostrar como seria essa visão de uma forma onde a câmera ela vai se suspendendo. Ela vai suspendendo e vai nos mostrando como seria a visão do espaço. Aqui eu estou bem baixo e eu vou subindo o espaço, veja, eu vou subindo e vou tendo maior visão das características. O que acontece nessa imagem aqui? Eu queria frisar no seguinte fato. Com uma altura dessa daqui, que nós estamos aqui agora, aqui no Google Earth, ele marca 19 km de altura. Não sei se essa altura é a real, acredito que seja da câmera, não sei realmente se é. De qualquer forma, eu digo assim, num voo VFR, é muito difícil se ter uma movimentação combinando a velocidade e a altura, de ter um voo tranquilo, porque o VFR ele é tipicamente visual. O VFR ele é tipicamente visual. O IFR ele é instrumental, é através de instrumento. Lógico que é óbvio, né, que numa altura dessa que nós estamos agora, se nós caminharmos aqui com a aeronave, nós temos o que? Maior referência, nós temos maior visão, a nossa vista ela está acostumada com menores velocidades e locais mais próximos. Então, caminhando nessa altura, veja até como difere a forma de ver as coisas. Olha, aqui eu consigo enxergar os obstáculos, eu consigo ter um voo de referência. Agora, se eu for nessa altura aqui, imagina se eu tivesse nessa altura que marca 70 km, muita coisa. Mas vamos abaixar um pouco mais aqui. Vamos pegar São Paulo de novo. Vamos lá. Estou num voo IFR. Vou subir a câmera. Vamos supor que esteja a 11 km. Olha só. Aqui já fica mais difícil o estudo, ou já fica mais difícil combinar uma visão rápida de uma aeronave mais potente. Então eu friso até com uma certa redundância, dizendo que aeronaves com um conjunto todo de informações, um conjunto todo de instrumentos e de design, ela tem uma capacidade. Uma aeronave grande, um Airbus, por exemplo, ela já tem uma outra capacidade. Ela já tem, aqui não está entrando, a minha internet deve ter caído, mas sim, voltou aqui. Vamos lá. Então, essa aeronave, por ter uma aeronave construída, são 4 motores, com uma capacidade maior, com uma instrumentação mais detalhada,
óbvio que ela se posiciona em espaços mais adequados. Eu frisaria novamente aqui essa fotografia, ou esse slide, ou essa informação, dizendo que o espaço aéreo aqui, classe A, B, C, D e F, G, no meu entendimento, de uma forma muito simples, quanto mais vai baixando a categoria do espaço, ou a nomenclatura das letras, vai se diminuindo, não a qualidade, não se refere à qualidade, vai se diminuindo exigências. Já um voo na região ou na área F ou F ou G, não existe uma área chamada F. Olha, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos chama F. Não, a região, o espaço aéreo, ele é classificado como F. Não tenho aqui agora, infelizmente, a tabela das exigências de cada espaço, mas isso está fácil de encontrar na internet, visto que cada região, cada área dispõe de determinado serviço, dispõe de determinadas condições de voo. Mas de uma forma geral, genérica, eu quero dizer que da classe A para a classe G vai se diminuindo as exigências e o nível técnico de voo. Já veja, o VFR na classe A, ele é proibido. Por que proibido? Porque a aeronave não tem capacidade para se sustentar numa altura daquela. O motor, a pistão, não comporta uma altura, uma falta de ar, uma falta de moléculas ali para ela se sustentar. Enfim, muda-se temperatura, muda-se pressão da cabine, entre outros fatos, por exemplo. Frisaria novamente um entendimento que assim eu vi, de que quando nós estamos voando VFR, vamos pegar, cadê a WiseWeb aqui? Nós tem todo o procedimento estabelecido em legislação muito completa, de que vamos fazer um voo VFR, pedimos autorização para esse voo de uma forma genérica, podemos usar instrumentos instrumentos de VFR usados para VFR. Podemos, com certeza. Por exemplo, nós estamos aqui e podemos usar o piloto automático. Podemos usar os fixos para nos dirigirmos a determinados pontos já. O NDB, o VOR, podemos usar sim. Porém, o voo ele é VFR. Ele tem a característica de VFR. O outro conceito, estamos fazendo um voo aqui, como eu disse, tem toda uma legislação de uma altura ou de um nível de voo em que apareceu determinadas circunstâncias em que veio a ter nuvens. Nós estamos fazendo o voo VFR. E aí aconteceu de termos, inesperadamente, termos, onde está aqui a imagem? Assim, acabou aparecendo nuvens, acabou aparecendo uma chuva inesperada. Podemos passar para a ILS? Podemos passar sim para a ILS, tem um procedimento adequado, porém o piloto precisa estar habilitado na categoria ILS. A categoria ILS, ela precisa de um comandante e também a aeronave, ela precisa estar certificada ou vamos dizer, autorizada a executar voos IFR. Não simplesmente nós temos uma aeronave que não tem a rádio, por exemplo, queremos fazer um voo IFR. No voo IFR e na internet tem muito sobre isso, sobre essa legislação. Eu quero aqui não esgotar esse assunto de forma geral, mas dizer que o voo IFR ele tem mais especificações. Veja, um detalhe que eu queria dizer, determinadas regiões aqui da Amazônia, por exemplo, os espaços aéreos podem ser classificados como G. Não existe muita densidade de aeronaves.
não existe muito aeródromos, não existe muita aerovias. Então um espaço aéreo nessa região poderá ser chamada de B, ou poderá ter como B uma forma de dizer, nesta região categoria B, nós temos algumas exigências. Já aqui, veja, de curiosidade, eu já vi esse dado, mas vamos ver novamente. Temos aqui, olha só, Vitória, categoria D, categoria D. A categoria D, infelizmente aqui, eu não do voo IFR, eu não anexei essa tabela. Mas existe uma tabela informativas de voo IFR na categoria B, certo? Aqui nessa categoria B existe esses limites de velocidades. Quanto mais vai se abaixando a classe, vai se tendo os níveis de velocidade. Aqui nós temos nessa categoria, veja, daqui para cá, categoria C, ó, máximo 250, 280 e aqui máximo 380. Esses dados, como eu disse, tem que ser amplamente estudado e também não pretendo esgotar todas essas informações, porque são muitas, também não conseguiria explanar todas ao mesmo tempo, mas o conceito, ou a ideia, ou o entendimento que eu gostaria de compartilhar, seria que, a partir desta visão aqui, ó, conseguiríamos enxergar o espaço que temos para circular no Brasil. A partir daqui, espaço superior, a partir daqui, espaço inferior, daqui para baixo, VFR, daqui para cima, e o VFR tendo uma altura mínima de 500 a 1000 pés, dependendo do ponto de referência de cada local, tem uma legislação própria. Ele também tem as suas divisões de alturas, sim, os seus níveis de voo. E aqui também pode ser ter aviões que façam IFR também. Daqui o espaço superior, ele é exclusivo para aeronaves IFR, que façam IFR, como já disse, pelas características que são exigidas de acordo com a potência. Um piloto nessa altura, 24.500 pés, não dá para você ficar vendo referenciais a uma velocidade de 1000 km por hora. Olha, ali está o estádio Mané Garrincha, ali está o Maracanã, e nisso a velocidade ela está bastante acelerada, né? Então, nesse caso, o IFR é mais adequado aqui. Aqui também podemos, abaixo aqui também, ter voos IFR. Esse eu acho que é o conceito básico que eu queria passar. Lógico, como eu falei, não tenho pretensão de esgotar todo o assunto, só queria mesmo focar na parte da visão 3D. Eu acho que eu tenho mais um arquivo aqui, onde mostra, quer ver? Uma visão de uma área terminal expandida. Vamos ver se eu consigo aqui. Enfim, aqui. Eu peguei o terminal São Paulo, a área terminal São Paulo, de uma forma muito simples também, e fiz um desenho em volta da área terminal. Não sei se esse desenho se esse mapa está atualizado, realmente aí me falhou pegar uma atualização do WiseWeb, mas eu quis mostrar a divisão que não é somente circular de uma área terminal, certo? As aerovias provavelmente estariam aqui nessas regiões, olha, uma aerovia aqui, certo? De uma forma simples dizendo, essa aerovia tem um limite superior, um limite inferior, mas para nós termos a ideia, bom, aqui ó, vou fazer para ela descer. Vamos ver se eu consigo descer ela aqui, ó. Opa, vamos lá. Pronto. Aqui, isso seria uma aerovia. Regulamentação, cada aerovia tem um tamanho, chega para cá, ele diminui um pouco, ela faz um tipo de um cone, toda a regulamentação tem nesse aspecto. Mas a área terminal
de uma área terminal, área TMA, de uma determinada região, São Paulo e Rio de Janeiro. Uma delas, não coloquei aqui características de dados, enfim, mas quis mostrar que aqui estão aqui tem um aeródromo, aqui tem outro dentro dessa mesma área de terminal. Como eu disse, o estudo ele é muito profundo, ele é muito amplo, mas em síntese, quis mostrar, aliás, não é esse desenho aqui, quis mostrar a divisão. Aqui, ó, quer ver? A divisão, cadê? Aqui, ó. A divisão desse espaço aéreo aqui. Mostrar o como se, vamos dizer, pode se entender de uma forma genérica, como funcionam esses ciclos. Esse ciclo, às vezes, pode ser que não seja redondo. Aqui embaixo, cada aeródromo pode ter um formato. Cada aeródromo pode ter, numa linha tracejada, por exemplo, determinado mapa do WiseWeb, um formato da ATZ, que é onde o rádio comunicador da torre consegue chegar até a aeronave. Aqui nós temos também uma forma circular, mas pode ser também uma outra forma no meu entendimento. E aqui em cima temos outra área. A ideia que eu quis passar foi essa. Lógico, como eu disse mais uma vez, e me perdoe pela redundância, o tema ele é bem amplo, ele é bem complexo, mas eu confesso que de uma forma geral é muito bem elaborado, tá bom? Até mais aí, comandantes. Bom treino para vocês e bom treino para nós também.